da Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é o nosso segundo vídeo sobre o mês da Bíblia, sobre uma reflexão da carta de São Paulo aos Gálatas. E hoje nós iremos ver o primeiro capítulo desta carta, do versículo 1 até o versículo 10, onde nós vamos ver daquele esboço que foi feito no vídeo anterior, o endereço da carta e a admoestação que Paulo faz aos Gálatas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo já começa dizendo que ele é apóstolo, não da parte de homem, não foi um homem que o fez apóstolo e o que enviou, mas ele diz, por intermédio do próprio Cristo e do próprio Deus Pai, que ressuscitou a Jesus dos mortos. Versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo. Então Paulo, quando estava escrevendo a carta, não estava sozinho, estava acompanhado de alguns irmãos e diz, os irmãos que estão comigo também diz para vocês das igrejas da Galácia. Ele diz, versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. O que é que eles desejam? O que é que Paulo e os seus companheiros desejam àqueles que são das igrejas da Galácia? Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar-nos do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo deseja duas coisas aos Gálatas: graça, ou seja, vinda da parte de Deus, tudo é graça. Tudo que vem da parte de Deus para nós é graça. Então Paulo deseja, vindo da parte de Deus, graça. Por isso ele diz de maneira concreta, porque ele experimentou isso na sua vida. Quando ele narra em uma de suas cartas que era maltratado e esbofeteado como que por um anjo de Satanás que o maltratava dia e noite. E aquilo ali era como um espinho na sua carne, e ele rogou a Deus para que Deus tirasse dele aquele espinho de sua carne. E ele ouviu do próprio Cristo dizendo, Paulo, a minha graça te basta. E por isso, Paulo compreendeu que quando ele era fraco, aí é que ele era forte. Ele compreendeu que tudo que ele sofreu por Cristo, prisões, açoites, naufrágio, fuga, se eu não estou enganado, apedrejamento e tantas coisas, Paulo sofreu por causa de Cristo. E se Paulo sofreu por causa de Cristo, tudo é graça. E é por isso que ele disse aos romanos, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Só quem compreende que tudo que Deus nos concede é graça e que tudo que nós vivemos na nossa vida é graça, pode desejar para as suas igrejas graça e paz. Paz de quem? Vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vinda de Deus Pai. Lembra de Jesus que em João capítulo 20,
sopra sobre os apóstolos dizendo: eis que eu vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Porque a paz de nosso Senhor Jesus Cristo é uma paz que supera a falsa paz que o mundo dá. Por isso que Paulo, mesmo estando preso, como por exemplo na carta aos Filipenses, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. E tantas vezes ele diz alegrai-vos, mesmo estando preso. Por quê? Porque a paz que Deus nos dá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma paz que depende do silêncio, não é uma paz que depende da ausência de conflitos, não é uma paz que depende da ausência de guerras. Por quê? Porque para o mundo moderno, a paz é você sentar, por exemplo, ou deitar em uma rede, em um lugar onde tem total silêncio e uma paisagem exuberante de beleza, né? E aí a gente pensa que isso é paz. Só que a paz de Cristo não nos deixa em paz. E Paulo era extremamente alguém que não estava em paz, no sentido de dizer: eu vivo a paz de Cristo, mas essa paz de Cristo não me atormenta, não me deixa ser atormentado, melhor dizendo, mesmo que eu esteja preso, mas ela me impele a pregar o Evangelho. E por isso Paulo dizia: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho, né? Versículo 6. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Paulo está dizendo: eu me admiro com vocês que abandonaram tão depressa aquele que vos chamou pela graça de Cristo, ou seja, Deus Pai, e passastes a outro evangelho. Aí ele diz, versículo 7, não que haja outro evangelho, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Então o evangelho de Cristo só há um. Não existe dois evangelhos. E aqui devemos deixar muito claro, meus irmãos, que esse relativismo religioso, esse relativismo do evangelho que é pregoado nessas igrejas que se dizem cristãs, mas que uma anuncia um Cristo, outra anuncia outro, outra anuncia outro. Por quê? Um é o Cristo anunciado pelos batistas, outro é o Cristo anunciado pelos testemunhas de Jeová, outro é o Cristo anunciado pelas igrejas adventistas do sétimo dia, outro é o Cristo que é anunciado pelas igrejas neopentecostais, outro é o Cristo que é anunciado pelos calvinistas, outro é o Cristo que é anunciado pelos luteranos, pelos anglicanos e assim sucessivamente. Então só há um único evangelho. Versículo 8. Entretanto, se alguém, ainda que nós, Paulo está dizendo nós, os apóstolos, ainda que nós mesmos, ou um anjo que desceu do céu, né, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema, seja maldito, seja excomungado. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora, ele diz. Eu já disse antes e volto a dizer agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebestes, seja anátema. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui, olha, se alguém anunciar para vocês um evangelho que não vem da sucessão apostólica, um evangelho que não é o evangelho pregado e anunciado pela Igreja Católica, vós não o aceiteis, mesmo que venha um anjo descido do céu para anunciar tal evangelho. Mesmo que alguém dentro da igreja anuncie um evangelho diferente do que nós anunciamos,
essa pessoa e este evangelho deve ser considerado maldito. É o que Paulo está dizendo. Versículo 10. É porventura o favor dos homens que agora eu busco? Eu faço uso das palavras de Paulo. Aqui nesse canal eu não busco o favor dos homens. Eu não busco a admiração dos homens. Eu não busco a sua admiração, você que me escuta. Eu busco, aqui como Paulo diz, o favor de Deus. Ou procuro agradar aos homens. Então você que vê o meu canal, eu não procuro agradar você. Eu não procuro agradar homem nenhum. Se eu quisesse ainda agradar aos homens, ou agradar você que me escuta, eu não seria servo de Cristo. Eu não estaria aqui para servir a Cristo. Eu estaria aqui para servir qualquer outra pessoa. Então, meus irmãos, é por isso que, assim como São Paulo disse, eu não estou aqui para servir e agradar a homens, mas para servir e agradar a Deus. Portanto, o evangelho que eu anuncio aqui, já anunciei e volto a anunciar, já disse e volto a dizê-lo. Eu, neste canal, só ensinarei aquilo que sempre ensinou a Santa Igreja Católica. Aqui nesse canal, eu só falarei daquilo que fala a Santa e Amada Igreja Católica. Baseado na tradição apostólica, baseado na Sagrada Escritura e baseado naquilo que é o magistério autêntico da Igreja, que são os guardiões da fé recebida dos nossos antepassados. Portanto, que nós possamos colocar em prática essa exortação de Paulo. Ele que é apóstolo, escolhido pelo próprio Deus e pelo próprio Cristo, nos anuncia que só há um único evangelho. E se você retroceder na história, você vai ver que todas essas igrejas e religiões que estão aí anunciando, inúmeros evangelhos, não são o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é um só e está na única e amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja una, santa, católica e apostólica. E viva Cristo Rei. Fique na paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo.